Eu quero ler com vocês Lucas 11, versículo 33 ao 36, que diz assim: Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Aleluia, que palavra linda. Eu queria que você pusesse agora a foto da candeia para mim aí, será que vocês conseguem? O que é uma candeia? Então vamos começar entendendo, para entender a palavra, entender o que é uma candeia, né? Isso é uma candeia, vocês estão vendo? Era dessa forma que eles iluminavam os lugares na época de Jesus. Esse é um potinho que tem ali um pavio, e dentro aqui do potinho tem azeite. E esse azeite, o pavio ele suga o azeite, que faz com que a luz fique ali. Naquela época não tinha a luz elétrica, né? Não tinha toda essa parafernália que nós temos hoje aqui de luz, de iluminação. Então, os lugares escuros, eles acendiam uma candeia, e aqui Jesus começa a falar assim, qual é o sentido de se acender uma candeia e esconder ela? Esconder embaixo de uma mesa? Quando você acende uma candeia, quando uma candeia é acesa, ela é acesa para que ela traga luz no lugar que tem trevas. Para que ela, ao chegar naquele lugar, ela tenha um propósito. Ela tem o propósito de trazer luz, de vir e iluminar os lugares que estão escuros. Tem alguém aqui que tem medo de escuro? Fala a verdade, irmão, vai, não tem vergonha não. Eu não tenho medo, mas eu tenho um pouco de fobia. Não é aquele medo de, tem um ladrão aqui. Não. Lá na chácara, quando a gente tinha chácara, porque aqui não existe escuro de verdade, né? Todo lugar que você está, se apaga, mas tem alguma luzinha ali. Mas lá na chácara, quando apagava a luz toda, eu falei, gente, parece que eu estou dentro de um túmulo, que eu estou num lugar todo fechado, não respira, coisa, sabe? Aí lá na chácara eu falava, não, deixa a luz de fora acesa, porque aí pela janela entrava um pouquinho de luz para mim, né? Eu falei, não gosto. Alguém é assim que nem eu? Porque agora que a pastora falou que não gosta de escuro, agora o pessoal tem mais coragem. Alguém não gosta de escuro, gente? Vai, fala a verdade aí, vai. Tem muita gente que não gosta de escuro. E o que acontece? O escuro realmente é o lugar onde você... É aquela imagem que a gente tem de um lugar ruim, de um lugar de perigos. Por que de perigos? Porque você não enxerga. Se você vai andar no escuro, você tropeça, você não sabe o que tem na tua frente. O escuro sempre tem essa conotação de coisas ruins, né? De uma coisa assim assustadora. A luz que Jesus fala, ele fala sobre essa candeia. Ela é tão especial, porque ela sendo uma coisa tão pequena como vocês viram ali, quando ela chega num lugar, ela chega como algo de esperança, algo de mostrar o caminho, algo de você poder saber aonde você vai passar. Eu lembrei agora, eu gosto de assistir filminhos de princesa, dessas coisas assim, sabe? Eu gosto com os meus netos, e é uma desculpa, né? Para assistir, assim. Para dar uma desculpa para assistir, então eu gosto. E quem já assistiu aquele filme da do cabelo que você gosta? A Rapunzel? Enrolados, isso. Quem conhece aqui, gente? Aí, é legal aquele lá, não é? Aquele é muito bom, né? E
tem um momento que eles estão num lugar lá se afogando, eu lembro dela se afogando lá com o José, né? Era José o nome dele, né? E aí o cabelo dela iluminava, né? E eles não tinham saída ali. Mas a hora que o cabelinho dela se iluminou, eles viram a saída. A luz, muitas vezes, ela remete a essa questão de... quando chega a luz, chega a esperança. Quando chega a luz, chega a saída para coisas que a gente não sabe. Hoje a palavra que a pastora Delma foi como se fosse uma candeia acesa para muitos, trazendo essa luz sobre a confiança em Deus, de que Deus vai te suprir. Então, sempre que a candeia, ela é super importante, mas aí Jesus traz uma outra revelação aqui, que é tão importante. Porque a gente sabe que Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal dessa terra. A gente sabe que, à medida que Jesus nos chama, Ele nos chama para ser essa candeia. E aí Ele começa a falar, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, você não vai ser essa candeia. Você vai depender dos teus olhos. E você sabe que a tradução mais literal desse olhos bons e olhos maus fala de olhos saudáveis e olhos doentes. Sabe que às vezes a gente pode ter recebido Jesus, mas ainda não ser luz para ninguém, não ser ninguém, porque os nossos olhos estão doentes. Eu quero ler com vocês uma passagem que é um soco no estômago. Então prepara teu estômago aí, tá? Aqueles que assim que... Sabe aquelas passagens que a gente pula? Tem algumas passagens que a gente gosta de pular, né? Na Bíblia. A gente só gosta assim, você é meu amado, você é meu querido, eu vou te dar tudo. Aí quando vem um soco no estômago, a gente... Não é para mim. Vamos ler aqui. É Apocalipse 3, do versículo 15 até o 20. Apocalipse, nesse começo dele, ele está, João, o apóstolo João, recebe uma revelação do próprio Jesus, aonde ele é levado em espírito aos céus, e ali, ao ser levado naquele lugar dos céus, Jesus começa a revelar a ele coisas que hão de acontecer, coisas que aconteceram, revela o momento. E naquele primeiro momento que Jesus fala com ele, Jesus manda um recado para 7 igrejas que tinham na Ásia. Provavelmente eram 7 igrejas referência, alguma coisa. E essas igrejas, Deus traz palavras. E nós entendemos, e estudiosos falam, de que isso faz referência a tempos e tempos de igreja também nessa terra. Eu não acredito que faça referência, isso é uma forma pessoal minha de entender a palavra de Deus, que isso faça referência a tempos específicos da igreja no passar dos anos. Pode fazer, pode não. Mas há momentos que cada igreja vive em algum momento da sua vida. E pessoalmente também nós, né, gente? E agora vamos ler essa passagem como uma coisa mais pessoal. E olha o que ele diz para essa igreja. Ele diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, é miserável, é pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ai, que boa, tem uma palavrinha boa no final, né? Aí Jesus, depois de pé, é porque eu te amo. Quem é mãe e pai que já fizeram isso com o filho? É a hora de corrigir. Eu já fiz muito, né, com os meus filhos. Vai lá, corrigia.
Eu estou fazendo isso porque eu te amo. E é verdade. E é verdade. A gente corrige quando ama. Quando a gente não ama, a gente deixa ao léu. E aqui Jesus está corrigindo. E se a gente pudesse falar de uma certa forma, se a gente olhasse assim, de uma forma bem geral, não falando para todos, porque mesmo no pior tempo da história de Israel, quando Elias reclama que não tinha ninguém, Deus fala, eu guardei 7.000 que não se curvaram a Baal. Então sempre, mesmo que a igreja passe por períodos difíceis, tem os fiéis, tem os fiéis, tem os fiéis. E a gente pode perceber que a igreja, de uma forma geral, quando ela começa a ficar muito tranquila, porque aqui fala de uma igreja que o pessoal estava bem, estava tudo ok financeiramente, estava tudo ok. Eles falavam, eu me acho, vamos ver ali quando ele fala, você acha que você é rico e que não precisa de nada. Cadê? Onde está dizendo aqui? Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. É quando a pessoa olha para as coisas externas e fala assim, não, está tudo bem. Tenho minha família perfeita, tenho trabalho, tenho dinheiro, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho isso. É óbvio que Deus está me aceitando. Não é bem assim, irmãos. Não pense, ontem eu falava para os jovens isso, que aquilo que é sucesso para o mundo é a aceitação de Deus. E você que está passando por luta, não pense que a sua luta é a rejeição do Senhor. Homens santos passaram por grandes lutas. Como o pastor Sandro pregava semana passada, o processo é para todos e é para os santos também. E é o processo para que depois venha uma colheita na sua vida. E ali, Jesus falando àquela igreja, através do apóstolo João, ele traz uma revelação muito grande. E ele fala, cara, vocês estão cegos. Vocês são pobres, miseráveis e não enxergam. Eu te aconselho que de mim compres o ouro refinado. O que fala? As riquezas do céu. Busque as riquezas do céu. Vestes brancas, quer dizer pureza e santidade. Vale mais do que as vestes bonitas que você possa ter. Não vale nada uma veste bonita numa pessoa que está vestida espiritualmente de imundícia. E quando ele fala, e que compre colírio. O colírio é para curar um olho doente. Você concorda comigo? E quando você vê em várias passagens da palavra de Deus, quando Deus vai falar, mesmo Jesus usou essa palavra para falar de alguns fariseus, mas em muitos momentos ele falava, quando as pessoas, elas não entendiam o que Deus tinha para elas. Elas não entendiam a beleza do chamado, a beleza do ministério, a beleza de servir a Jesus, a beleza da salvação. Elas misturavam as coisas de salvação com as coisas deste mundo. E guarda bem isso. Aquilo que é valor para esse mundo não são os mesmos valores para Deus, irmãos. Não se confundam. E às vezes a pessoa assim, Deus falava, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E quando Deus ficava muito irritado com uma pessoa que era muito rebelde, ele falava assim, eu vou fazer com que vocês não enxerguem, com que vocês não ouçam, que eu fale e vocês não entendam. Isso era uma palavra de maldição. Isso era algo ruim. Por quê? Porque a palavra de Deus liberta. Porque a palavra de Deus nos transforma. Porque quando nós ouvimos, quando nós recebemos aquilo que Deus tem, a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós
recebemos aquilo que nós estamos recebendo, ela vai poder ou me transformar, ou não acontecer nada. Isso fala de cegueira espiritual. Isso fala de olhos doentes. Então, os olhos doentes, eles estão muito relacionados a algumas coisas como uma rebeldia. Sabe, irmãos, se eu perguntar aqui quem é rebelde, eu acho que ninguém vai levantar a mão. Mas será? Será que? Às vezes a gente contém um espírito de rebeldia e a gente nem percebe. O espírito de rebeldia às vezes aparece, sabe em que formas? Quando a gente seleciona aquilo que a gente quer ouvir. Alguns rebeldes hoje, que não se arrependerem, vão sair daqui, provavelmente, incomodados com a palavra que foi falada. Porque palavras de confronto, o rebelde não gosta de receber. Essa palavra rebelde, ela é meio dura, né? Vamos falar teimosinho, só para você ficar mais suave. Mas é a mesma coisa, tá? Só porque o rebelde, teimosinho. Gente, é a palavra. O ser rebelde é quando a gente fala assim, não é bem assim. A Bíblia fala claramente, a palavra de Deus fala claramente. Vou dar um exemplo, tá? Aquele que crer e for batizado será salvo. Não, mas não é bem assim. Eu creio, mas não sou batizado, não vou ser batizado, porque eu não acho que dessa forma. Rebelde. Teimosinho. Você fica mais feliz? Fica mais feliz que o teimosinho? Maridos, amem vossas esposas. Não, mas a gente ama até um determinado. Amem como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Rebelde. Esposas, se submetam aos vossos maridos. O respeite. Não, mas não é isso também. Não é desse jeito. E aquela esposa que desrespeita seu esposo, que desrespeita na frente dos filhos, que desrespeita. Rebelde. Teimosinho. Teimosinho. É um teimosinho. Porque a palavra, ela vai, você conhece, mas não te transforma. Não te transforma. Quando a palavra não nos transforma, o que acontece é que nós não estamos recebendo aquela luz de Cristo, porque a palavra que nos transforma, tenta entender aquilo que eu estou chegando, ela nos faz mais parecidos com Jesus. E nós só seremos luz se nós estivermos refletindo a glória de Jesus. Aí tem outra passagem aqui da palavra de Deus, essa eu nem dei para eles lá, mas que está em 2 Coríntios 3, que eu gosto muito dessa palavra, eu vivo usando, 3,18, que diz, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas como eu vou ser transformado, se meus olhos estão doentes e precisam de colírio? Quando os meus olhos estão cegos, ao eu olhar Jesus, eu não enxergo Jesus. Então eu não posso refletir a sua glória. Quem aqui está com problema já de vista? Eu de enxergar de perto, né, irmão? De longe até que está indo. Sabe que é engraçado que minha vista de longe melhorou à medida que a minha de perto piorou. Engraçado isso, né? Glória a Jesus, é uma compensação do céu. Aleluia. E quando só para você relaxar um pouco diante dessa palavra, né? Se eu quero tirar uns cílios aqui, aí a sobrancelha, tirar a sobrancelha, é difícil, porque eu só enxergo se eu tiver de óculos. Mas como é que de óculos eu vou tirar a sobrancelha, irmão?
Se alguém descobrir esse mistério, aí eu tenho que pagar para alguém tirar minha sobrancelha, porque é impossível. Certo? Então, tem algumas limitações. Mas quem tem uma dificuldade de enxergar? Você vai lá, se maquiar, olhar no espelho, e aí você fica. Será que está bom? Será que está ruim? A mesma forma, se os teus olhos forem maus, se os seus olhos, e maus é no sentido doentes, se seus olhos não forem curados pelo Espírito Santo de Deus, por causa do orgulho, de ser teimosinho, o orgulho é uma das coisas também que nos impedem, que tornam os nossos olhos maus. Porque o orgulho é assim, eu que sei, o meu jeito que é certo. E sabe quais são os piores? Vou pegar no pé aqui. Quem aqui sabe que você é inteligente? Você é bem inteligente. Não precisa ter vergonha de falar não. Sim, e vocês são mesmo. Todo mundo que levantou a mão que eu conheço é mesmo, de verdade. Esses são os que têm um maior risco. O orgulho da inteligência, mas glória a Deus, esses que levantaram a mão, eu sei que eles já entregaram isso para Jesus, são pessoas que são transformadas de glória em glória. Mas eu vejo muitas pessoas que são muito inteligentes, muito capazes, e que eles se fiam, eles confiam, eles se apoiam no seu próprio entender. Mas a palavra de Deus diz, quem conheceu a mente do Senhor? E a semana passada o pastor Sandro pregava aqui sobre Jó, e é muito interessante, né, que a gente só fala a parte boa de Jó, né, mas Deus deu uma coça em Jó, antes de virar a vida dele. Vocês sabem esse capítulo? Que Deus fala para Jó assim, quem é você, cara? Aonde você estava? Você está me questionando? Quem é você? Onde você estava quando eu criei isso, quando eu fiz aquilo? Foi você que reteve as águas do mar? Foi você? Foi você? Foi você? Então é isso que eu falo para aqueles que estão confiando muito na sua inteligência, na sua capacidade, na sua forma de pensar como se fosse melhor do que a de Deus. Olhos doentes. Deus te deu uma inteligência para que ela, unida à inteligência de Cristo, você possa ser muito mais luz e muito mais sal nessa terra. É uma vida transformada. A inteligência é um dom de Deus que Deus te deu para a glória dele e não para a sua. E aí nós precisamos, Deus está falando assim, peça meu colírio, quer dizer, peça a minha cura. Eu quero curar você desse espírito de orgulho. Eu quero curar você e te libertar da rebeldia que tem te afastado de mim, que não tem permitido com que você seja transformado de glória em glória à minha imagem, para que você seja luz. Às vezes a gente fica pensando, por que eu não consigo ser luz na minha casa? Por que eu não consigo ser luz para os meus amigos? Por que eu não consigo ser essa candeia? Olha só que a candeia, ela é cheia de azeite. A candeia só acende com azeite. Azeite é o Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa linda? Que esse refletir é porque essa pessoa, que a palavra de Deus diz, aqueles que os olhos forem bons, todo seu corpo será luminoso. Aonde ele chegar, ele vai ser luz. Aonde ele chegar, muitas vezes sem uma palavra, ele vai ser luz. Às vezes com um sorriso e um abraço, ele vai ser luz. Ele vai refletir Jesus ali. E quanto mais quando ele abrir a boca, se ele é cheio, se essa candeia está cheia de azeite, ela vai ser luz. A gente, irmãos, é como a lua. A lua, ela só brilha a luz do sol. A lua não tem luz própria. Nós não temos luz própria. A nossa luz, se nós quisermos brilhar a nossa luz, quão grandes trevas serão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A hora que você quiser brilhar sua própria luz, a única coisa que você está trazendo é trevas. Porque aqueles que os olhos forem doentes, todo o seu corpo será tenebroso. Quão grandes trevas serão. Quando nós queremos passar Jesus através do nosso
da nossa luz própria. Quão grandes trevas. Às vezes a gente quer passar Jesus amenizando a palavra de Deus, amenizando algumas coisas. Passar Jesus não falando, ou às vezes, pelo contrário, sendo extremamente duros quando Deus está falando de amar o pecador. Às vezes a gente quer passar Jesus do jeito que a gente quer. É trevas. É trevas. Não traz luz. Não traz luz. E Deus está nos chamando para curar os nossos olhos. Senhor, dá-me esse colírio. E sabe o que é o mais difícil? É que normalmente a pessoa que tem os seus olhos doentes para as coisas espirituais, ele não percebe. E a gente tem tanto medo de cometer erros. Parece que hoje em dia, não sei se sempre foi assim, né? Mas eu acho que sempre foi assim. A gente parece que para ter valor a gente tem que ser perfeito. E quando a gente percebe que tem algo na nossa vida que a gente precisa consertar, a gente começa a ter tanto medo daquilo que a gente nega, ao invés de ir, se humilhar e se arrepender. E falar, eu preciso tratar isso em mim. E ponto. Eu sei que aqui eu tenho níveis diferentes de teimosinho. Tem uns que são muito teimosinhos. Tem outros que são algumas áreas da sua vida e que hoje o Espírito Santo está falando com você. E nesse momento tem uma luta interna de falar, se eu aceitar que eu sou teimosinho, quer dizer que Deus não vai me amar, que eu não tenho valor. Isso não é verdade, irmãos. Como Jesus termina a frase falando, filho, eu repreendo aquele a quem eu amo. Se hoje eu te mostro que tem áreas da tua vida que você tem que se render a mim, para que você seja curado dos teus olhos, e para que todo o teu corpo seja luz, seja curado. Seja curado. Arrepende-te. Se humilha. Por que não? Por que a gente tem que ser perfeito, irmãos? Por que que diante de Deus a gente tem que vestir a máscara que a gente veste diante de homens, que a gente precisa mostrar uma perfeição que não existe? E não vem falar para mim que a gente não tem. Tem lugar que você tem que botar uma máscara mesmo, porque ali eles não vão dar conta. Quem sabe o que eu estou falando aí? Às vezes no seu serviço, às vezes no meio de alguma coisa. Tinha uma situação que a gente brincava, eu e o Marco, falava assim, ó, aqui toma cuidado, porque aqui tudo que falar será usado contra você. Tem um tribunal já pronto para usar. Mas diante de Deus não é assim. Diante de Deus não é assim. Diante de Deus, quanto mais a gente tira as nossas máscaras, fala das nossas dificuldades, quanto mais a gente se humilha, mais Ele nos cura e nos exalta. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E humilde, irmãos, é essa questão de falar, Senhor, eu percebi que hoje eu tenho sido teimosinho em algumas áreas da minha vida. E isso está me impedindo de ser luz exatamente nessas áreas. Por exemplo, eu falei do casamento aqui. Se naquele lugar você tem sido teimosinho, talvez dentro da tua casa você seja trevas e não luz. Agora, tomou um choque, né? Botou o dedo na tomada. Talvez no relacionamento, se você é teimosinho, com algumas posturas que Deus te ensina a ter no seu trabalho, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Obedeçam aos seus pais. Não, porque o meu pai e a minha mãe, honre, não só obedeçam, honrem aos seus pais. Para que se prolonguem os dias da sua vida. Mandamento com promessa. Não, meu pai, minha mãe, é porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque isso é muito espiritual, né? Teimosinho. Quando eu falar teimosinho agora, você já imagina uma coisa tudo escuro,
tudo de trevas, assim, onde chega, em vez de trazer luz, traz trevas, assim, ó. Pode imaginar isso? Honre. Honre. Obviamente, a gente honra a Deus acima de todas as coisas. Primeiro a Deus, né? Acima de todas as coisas. E tudo que a gente deve fazer como para o Senhor. Amados, Deus te ama muito. E Ele quer fazer de você uma luz que brilha a glória e a presença dEle aonde você estiver. E a coisa mais linda é que à medida que essa luz brilha em nós, a nossa vida também entra em ordem em várias áreas. Tem muita coisa fora de ordem na sua vida? Pergunte se não tem algum orgulho ou rebeldia impedindo você de fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus te ensina. E você poder refletir a glória de Deus. Como eu falei, não quer dizer que não passamos lutas. E que você passar por um momento de forja, de luta, de dificuldade, pode ser uma preparação de Deus. Tá? Então, a gente tem que separar as coisas. Não é como eu falei, não quer dizer que uma pessoa que parece que está tudo ok, como essa igreja aqui, estou rico, abastado, então está tudo certo, e às vezes está tudo errado ali. Então não confunda as coisas, mas a luz de Cristo, Ele vai botando ordem. Primeiro ordem no nosso mundo interior, ordem nos nossos pensamentos, ordem. Porque quando Jesus é o centro da nossa vida, pela palavra, as coisas começam a se encaixar. E mesmo em meio a lutas, nós estamos fortes, fortalecidos no Senhor, sabendo que Ele é conosco. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. E eu quero orar pelas candeias desse lugar. Você foi chamado para ser candeia. E nesse momento, eu não vou te chamar à frente hoje, a não ser que você queira vir, por alguma... Mas eu queria que você, que sabe que tem coisas que você precisa colocar o colírio do Senhor na sua vida. Tem algumas áreas que seus olhos talvez não estejam tão saudáveis como deveria, para você entender as coisas de Deus. Que você fosse ficando de pé à medida que o louvor fosse tocando. Nós vamos tocar um louvor, e nesse momento que você vai ficando de pé, pode apagar a luz agora, porque é o momento da gente se arrepender. Se você tiver vontade de se ajoelhar, você se ajoelha. Se você tiver vontade de até se ajoelhar aqui na frente, gente, nós estamos na casa do nosso Pai. Na casa do nosso Pai. Jesus está chamando a gente para refletir a glória dEle, e a gente só faz isso à medida de que, curado dos nossos olhos, nós ouvimos a palavra e permitimos que a palavra nos transforme. Nós andamos conforme a vontade de Cristo e não a vontade da nossa carne, os nossos argumentos humanos. É tempo dessas candeias hoje se acenderem. Aqueles que se arrependerem nesse momento e que pedirem misericórdia para começar a tomar atitudes diferentes. Você ainda talvez vai ter alguns momentos que você vai dar um tropeção, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sempre o Senhor vai colocar mais azeite, acender sua luz de novo, e você vai voltar a ser luz, a ser essa candeia que ilumina a tua casa, e você é luz para os teus filhos, você é luz para os teus pais, você é luz para a tua família, você é luz no seu trabalho, você é luz, você é uma candeia acesa na escola que você estuda, na tua universidade. Você é luz abrindo a tua boca, você é luz com a boca fechada. Então, antes de eu orar por você, nós vamos cantar o louvor, nós vamos... E enquanto isso, vai ou se ajoelhando no seu lugar, ou se levantando, mas vai derramando o seu coração.
Se você tem dúvida e você é casado, pergunta para o seu marido e sua esposa, ele vai saber dizer se você é teimosinho ou não. Tem ninguém melhor para saber. E recebe isso com humildade. Recebe com humildade. Hoje é tempo do Senhor acender as nossas candeias. Acenda as nossas candeias, Senhor. Vamos orando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor agora traga sobre o teu povo, ó Deus, um azeite extra. Senhor, esses que hoje derramam seu coração, se derramam diante de Ti, se humilham diante de Ti, ó Pai. Ó Senhor, traz o perdão e traz a forma de conseguirmos, ó Pai, refletir a Tua luz aonde a gente estiver. Traz o colírio para os nossos olhos, para que a Tua palavra nos transforme dia após dia, e que todo argumento humano, nunca mais a gente use eles, ó Deus. Que a gente não os use mais, Pai, que a gente não os use mais, mas que a gente use a Tua palavra. Um coração prostrado, um espírito derramado diante da Tua presença, Pai. Nosso intelecto e mentes rendidas diante da Tua grandeza, da Tua sabedoria, da grandeza da Tua inteligência, do Teu poder, Pai. Que sejamos rendidos diante da Tua presença, mas derrama esse azeite agora sobre nós. Acende a nossa luz, reflete a Tua luz em nós, ó Deus. Que possamos ser luz, de verdade, Senhor, refletindo o Senhor aonde nós estivermos, ó Deus. Refletindo a Tua glória, refletindo o Teu amor, refletindo a Tua compaixão, refletindo a Tua humildade, Senhor. Refletindo a Tua mansidão, refletindo a Tua bondade. Curados de toda rebeldia, libertos de toda rebeldia e de todo orgulho. Libertos dessas amarras demoníacas, libertos, ó Deus, na nossa autoestima, de saber, ó Deus, que o Senhor vivendo em nós é muito melhor. Senhor, acende a luz dos Teus filhos hoje, agora. Acende de novo essas candeias, Pai, em nome de Jesus.